vou pôr o Nicolas aqui. Tem um videozinho que mostra como é que funcionou o Nicolas Ferreira nesse caso aqui do Pix, né, em que ele fez aquele videozinho com fundo preto, e como ele conseguiu trazer, assim, fazer com que o crime organizado tivesse muita vantagem, né, em tudo isso de não ser fiscalizado as contas, as fintechs, os bancos menores, né, os bancos digitais, para que todo esse imbróglio aí pudesse ser feito. Vamos ver. Nicolas mentiu para você e, ao fazer isso, ele ajudou o PCC. Você se lembra? Em janeiro de 2025, Nicolas Ferreira gravou um vídeo mentiroso dizendo que o governo queria criar um imposto do Pix. Nicolas distorceu uma norma da Receita Federal que tinha o objetivo de fiscalizar transações milionárias e evitar crimes como lavagem de dinheiro. Agora, a Operação Carbono Oculto da Polícia Federal mostrou que o PCC se infiltrou no sistema financeiro e lavou bilhões de reais. E sabe quem ajudou? Sim, o Nicolas Ferreira, que pediu a derrubada da fiscalização e com isso ajudou a maior organização criminosa do país. As operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news: o crime organizado. Esse é o tamanho da mentira deslavada que Nicolas contou para enganar você. Ele já deixou bem claro de que lado ele está. E você? Espalhe a verdade. Compartilhe esse vídeo. E o Boulos teve um debate ontem com o Nicolas, né, em que foi muito bom. O Guilherme Boulos mandou muito bem nesse debate aqui, se não me engano, na CNN. Tá? Vamos ver aqui alguns trechos. Achei muito curioso o deputado Nicolas ter citado o crime organizado. É importante ele ter a oportunidade de se explicar por que ele resolveu ajudar o crime organizado ou ter inventado a fake news sobre o Pix. Não fui eu que fui até o Iamaré, que tem a facção dominante ali, como se nada estivesse acontecendo. Não fui eu que fui na favela também do Moinho. O deputado Nicolas Ferreira não disse uma palavra sobre como ele ajudou o crime organizado no episódio da fake news do Pix. É uma acusação muito séria e eu só não estou delongando mais isso aqui, Boulos, porque, obviamente, isso vai ser discutido na justiça. Tá, tem mais. Aqui também, mais uma fala aqui do Guilherme Boulos com o Nicolas. Ele poderia explicar por que ele mandou emenda para o tio dele, que é prefeito em Minas Gerais. Sabe, Nicolas? Aquele seu tio, pai do seu primo, que foi preso por tráfico de cocaína. Não sei se era ele também que você estava querendo blindar na operação para defender o crime organizado agora. Sabe? Por que você não fez videozinho para explicar isso? Né? Só faz videozinho para contar mentira. Ele poderia... Muito bom. Ô Bezes, você vai comentar ou quer que eu vá? Pode falar. Sobre o primeiro vídeo, a questão que eu acho que eu quero ressaltar é a seguinte. Não é o PCC, o crime organizado, se infiltrando ao sistema financeiro. O sistema financeiro, em ampla medida, é constituído desse tipo de coisa. Você entende a diferença e o problema que a primeira abordagem representa? Por quê, mano? Eu tô conversando com gente que tá acompanhando isso muito de dentro, como eu te disse no bastidor. E existe um esforço, eu tenho que tomar cuidado para o que eu vou colocar e como eu vou colocar, mas assim, existe um esforço para estancar o negócio de forma a parecer que assim, o crime organizado contaminou uma parte podre da Faria Lima, e aí eles vão pegar 2 ou 3 engravatadinho ali, nível intermediário, caiu a casa, passa a régua e acabou. E você imagina que para uma facção criminosa ter 40 bilhões, com B de bola, em ativos, isso não é uma anomalia e não é que uma pequena parcela de uma banda podre do capital financeiro da Faria Lima foi contaminada. Não, a porra toda é podre. E a porra toda abrange
altos políticos, líderes partidários, senador da República, né? Então você pode imaginar que uma operação como essa tem potencial, tá a barata voa, Bezi. A clima de barata voa. E tá todo mundo tentando, sabe assim, implode a casa da frente, porque com as pedras da casa da frente, talvez a água não vai chegar até a tua casa. O clima é esse. O clima é de empurra esse otário da frente aí, para ver se para nele. Porque, não, cara, a extensão disso para movimentar 40 bilhões, todo mundo sabe que é uma facção multinacional, com atuação transnacional. Se for investigar, não é só uma partezinha podre da Faria Lima que se deixou... Não, negativo. Primeiro que é muito além, a porra toda, o sistema financeiro inteiro, de alguma forma, é constituído por esse tipo de coisa, porque interessa para eles, quanto mais dinheiro, melhor. É o mesmo princípio que leva, Bezi, Big Tech a permitir discurso de ódio, homofóbico, racista e o caralho. Não seria o equivalente a dizer a Big Tech foi contaminada pelo... Não. Eles instrumentalizam o ódio, o racismo, a misoginia. Por quê? Porque isso gera engajamento, e engajamento significa poder e ganho econômico. É a mesma coisa. O capital financeiro não é que ele tem uma parte aqui que foi corrompida. Não. Ele instrumentaliza o crime. E é uma etapa muito superior do crime no que diz respeito a vender bagulho, a vender pó, a vender paranga de maconha a 50 conto na favela. Essa etapa é muito superior. Só que nessa etapa do processo, por isso que eu estou insistindo que não é que ela foi corrompida, ela foi contaminada pela sujeira de baixo, não é negativo. Essa é a principal sujeira. Esse é um ponto central. E não tenha dúvida que agora vem a questão do Bolsonaro e eles vão tentar, tipo, acabou, miou a treta. Fala mais. Não fala mais, porque se continuar, o potencial destrutivo disso é incalculável, Bezi. Até onde isso chega, sabe? E o vídeo que o Nicolas fez hoje faz sentido, né? Parece fazer sentido, né? Ali atrás. E assim, eu fiz uma análise no N1 hoje dizendo o seguinte, cara, sei lá, 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões de visualizações, é muita coisa e é mais do que existe gente que fala português no planeta. E aí uma pessoa me escreveu e falou, não, eu sei, Calejão, mas uma coisa é o usuário único, outra coisa são as visualizações. A gente sabe que um único usuário pode gerar várias visualizações. Então isso aí tá claro, ok. Ainda assim, Bezi, vamos pegar quantos usuários tem no Brasil hoje de internet? 140 milhões? 150 milhões? Acho que nem isso. Acho que é 140 milhões, o último dado que eu tenho de cabeça. Mano, isso significa que todo brasileiro, do bebezinho que tá assistindo a porra do Baby Shark, o Mundo Bita, ao tiozinho que tá usando a internet pela primeira vez, os 140 milhões de usuários, assistiram pelo menos 2 vezes isso aí, Bezi. Não faz sentido. Não faz sentido, mano. É óbvio que teve um impulsionamento não orgânico e é óbvio que, no mínimo, a gente vai suspeitar, porque que coincidência do caralho, Bezi. Justamente esse vídeo que mexe com interesse criminosos de todas as ordens, não só do PCC. E você tem dezenas de bilhões atrelados, viralizou para um caralho. Foi para casa das centenas de milhões de acesso. Mano, é no mínimo muito suspeito isso aí. E o nosso querido Guilherme Amado traz aqui, né, uma matéria no portal aqui, no Platô BR, fintechs ligadas ao crime irrigaram fake news sobre taxação do Pix. Que aí fecha o círculo todo, né? Esse vídeo do Nicolas foi espalhado, né, pelas fintechs, né, dentro das fintechs. E ontem a gente tinha aqui no Twitter nas últimas 24 horas, diz nosso querido Pedro Barciela, o termo Nicolas foi o mais citado junto ao termo PCC. O segundo foi Faria Lima. O termo PCC aparece também em destaque nas pesquisas relacionadas ao parlamentar mineiro. Tá aí, ó, Nicolas PCC. Né? Então... Ô Bezi,
E sabe do que mais? Outro aspecto que me ocorre, e eu queria te ouvir, você manja mais desse Paranauê que eu. Creio eu que, além de tudo, a maior parte das pessoas que assistiram esse vídeo do Nicolas assistem no Instagram, talvez. Não é nem no YouTube. O cara não vai pro YouTube. O negócio chega no X, entendeu? O negócio é no X, é no Instagram. São coisas que, em tese, nem somariam esse dado aí de centenas de milhões, entendeu? Então tem coisa aí, cara. Tem coisa aí, é tudo muito suspeito, muito esquisito. E ele foi alvo de uma representação agora, você viu, né? Sim, o Rogério Correia e tal. Vamos ver. Tem que, no mínimo, o Superchat perguntou se eu acho que ele vai ser cassado e vai se tornar inelegível. Não acho. Honestamente. Acho dificílimo. Acho que ele deveria, não é a minha opinião, não é o meu posicionamento. O meu posicionamento é de que ele deveria, não tenho a menor dúvida. Entendeu? Um cara que usa uma plataforma gigante para vender essa fumaça e depois se descobre que existe uma correlação direta com a criminalidade em todos os níveis, bom, caralho, é óbvio que esse cara não está apto a exercer a função parlamentar, pelo menos como eu vejo. Mas não acho que isso aí vai acontecer, Bez. Vamos ver se essa representação do Rogério Correia, acho que é do Rogério Correia e da Duda Salabert, não lembro direito. A Duda eu sei que tá no meio, sim. E se isso aí surte algum efeito, mas infelizmente, não quero soar extremamente pessimista, mas acho que também não vai dar em nada. Eu acho difícil também. O presidente Lula também falou hoje sobre o Nicolas Ferreira na Rádio Itatiaia. Tá? Vamos ver o que o Lula tem para falar sobre essa ligação, suposta ligação do Nicolas Ferreira com o crime organizado. Mas eu estava te falando uma coisa. Tem um deputado que fez uma campanha, sabe, contra as mudanças que a Receita Federal propôs, e agora está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado. E nós não vamos dar trégua para o crime organizado. Nós não vamos dar trégua. Ou seja, o que aconteceu ontem foi muito importante, eu acho que vai facilitar a aprovação, sabe, da PEC no Congresso Nacional. A gente vai fazer mais uma discussão como aperfeiçoar a política pública nesse país, porque o que nós queremos é saber como é que o governo federal pode ajudar, junto aos governadores, a fazer a polícia mais eficiente. É isso que nós queremos. Mas eu estava te falando uma coisa. E ele nem citou o nome do Nicolas, mas o Nicolas já veio, vestiu a carapuça e estrelou aí nas redes sociais, né? Então, que mostra que ele realmente está numa situação assim que eu acho que ele nunca se viu, tá? Sendo tão atacado e tão colado nele a pecha de facilitador de facções criminosas.